nós tivemos uma entrevista com o vereador Luciano Dias e ele citou uma questão que envolve essa reta final de ano e ainda envolve a questão da Canarana, envolve a comissão de ética da Câmara de Vereadores. Por quê? Há uma grande expectativa porque amanhã a gente pode ter uma absolvição, daqui a pouco, do vereador Mano por parte da comissão de ética ou então alguma outra questão. Vamos conversar então com o Vitor Azambuja sobre isso, né? Sobre... houve uma tentativa por parte da comissão de ética de apressar essa discussão, como disse o vereador Luciano. Como é que está essa questão? Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Acústica. Prazer poder conversar com vocês. E hoje aqui solicitei, né, a Acústica, e como sempre a Acústica ouve todos os lados realmente, dá a oportunidade de todos os lados poderem se posicionar. E o vereador Luciano veio aqui hoje no microfone e disse, né, que na opinião dele haveria uma pressa, né? Estaria se apressando. Por que estaria se apressando? E que, segundo ele, não teria necessidade. Ao contrário do que ele disse na terça-feira, em uma conversa que tivemos na Câmara de Vereadores, ele, o vereador Clayton Silva, inclusive, estava presente. Liguei há pouco antes da entrevista para o Clayton para ver se ele lembrava. Ele disse que sim, que confirma, que o presidente Luciano Cabeça, na posição dele, nós deveríamos limpar a pauta da comissão de ética, né? Nós deveríamos dar celeridade. Pegar o relatório, porque foi enviado na segunda-feira, né? Na segunda-feira houve aprovação no projeto de resolução de que seria enviado para a comissão de ética o relatório final da CPI. Na terça-feira recebemos o relatório. E o que a comissão de ética tem que fazer? A comissão de ética tem que deliberar sobre uma sanção ética e disciplinar ao vereador Mano Martins, que pode chegar até mesmo, caso haja elementos probatórios para isso, numa cassação, ou a comissão de ética absolve. É uma coisa ou outra. Nós temos que instruir um processo e dar uma sanção ética ou não. Esse é o nosso papel. E não há nenhuma tentativa de apressar por alguma posição política, não. A comissão de ética recebeu na terça-feira. Nós tínhamos até sexta, que é o final do ano, para deliberar ou não. Se nós recebemos na terça-feira, por que nós deveríamos deixar para o próximo ano? Uma questão que o relatório final da comissão, da CPI, está pronto. Nós temos que analisar o quê? Há provas, há elementos probatórios que façam com que o vereador Mano seja punido ou não há? É isso que nós temos que avaliar. E no meu entendimento, como presidente da comissão de ética, nós temos sim que limpar a pauta da ética e nós temos a responsabilidade. Se recebemos na terça e podemos nos reunir de forma extraordinária, por que não nos reunirmos? Por que deixar essa história seguir adiante? Nós temos a possibilidade aqui de verificar no relatório se há ou não, se houve ou não ato ilícito comprovado. Por isso que na terça-feira convoquei com 24 horas de antecedência para quarta-feira uma reunião extraordinária da comissão de ética. Como o vereador Mano Martins foi citado e era membro da ética, de pronto já convoquei o suplente, que é o vereador Wilson Meirelles, porque o vereador Mano Martins não pode deliberar sobre essa matéria, porque ele foi citado. Convocando o vereador Wilson Meirelles, seria na reunião de ontem, quarta-feira, eu, o vereador Wilson Meirelles como vice-presidente e o vereador Vinícius Araújo como secretário. O vereador Vinícius Araújo informou na terça-feira que não poderia participar da reunião por outro compromisso. Mas o Código de Ética permite que 2 vereadores deliberem sobre a matéria. Então, eu como presidente, e tinha essa prerrogativa, mantive a reunião. Fizemos ontem uma reunião da comissão de ética, foi transmitida pela Câmara de Vereadores e ali nós definimos, eu e o vereador Wilson Meirelles, membros da comissão e presentes naquele momento, que hoje, às 17h30, nós ouviremos o vereador Mano Martins e aqui, né, não quero fazer uma crítica à CPI, mas durante a CPI o vereador Mano Martins não teve oportunidade de se defender, da ampla defesa, protocolou uma defesa por escrito, que foi adicionado no relatório, mas a comissão de ética, como está avaliando a conduta e a postura do vereador Mano, tem o dever dele ouvir, para que a gente possa, né, buscar elementos junto ao relatório final, que já é a matéria que vamos discutir, para poder emitir um parecer. A Constituição Federal traz no seu artigo 5º, no inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
E aqui eu quero fazer um registro. Na segunda-feira, foi 8-7 para ir para a comissão de ética. 7 vereadores votaram para não ir para a comissão de ética. E eu fui um deles. E vou dizer por quê. Porque na minha posição como vereador, quem tinha que provar alguma coisa era quem acusou. O direito brasileiro traz que o ônus da prova recai sobre quem está acusando. Não vou chegar aqui e vou dizer que alguém pegou meu celular. E aí, na hora de provar, vou dizer, não, ele tem que provar que pegou meu celular. Não. Né? Quem tem que provar se alguém roubou realmente o celular é quem está acusando. Estou fazendo aqui dando um exemplo, sim, né? Sim. Então, quem teria que provar que realmente houve ato ilícito por parte de um vereador é quem acusou o senhor José Claudir Machado. Como nós não temos poder de polícia na comissão de ética, nós temos que ouvir o vereador Mano Martins. Então, hoje às 5h30 será ouvido o vereador Mano Martins. Acredito, né, foi convocado que o vereador Vinícius participará nesse momento. Acredito que participará. E amanhã, nós também definimos ontem, amanhã será exarado o parecer às 9h30. Será apresentado o parecer. Eu, Vitor Azambuja, vereador Vitor Azambuja e o meu assessor Kevin Oswald, nós temos, com todo respeito aos demais, caso acreditam que não tem, nós temos sim capacidade de, ao encerrar a oitiva do vereador Mano, hoje na tardinha, até amanhã às 9 da noite, exarar um parecer. Até amanhã às 9 da manhã, perdão. Nós temos capacidade. Se eu tiver que ficar a madrugada escrevendo o parecer sobre, né, que tá sobre minha relatoria, eu ficarei. Essa é a minha responsabilidade. Esse parecer que lhe acontece depois do depoimento do vereador Mano, ele é observado somente pelo presidente da comissão ou há necessidade de avaliação de mais pessoas, mais integrantes? Eu, presidente da comissão, e sou o relator desta matéria na comissão. Amanhã às 9h30 irei apresentar este parecer, né, exarado por mim, e nós iremos deliberar na comissão. Então, haverá votação. Sim. Eu, o vereador Wilson Meirelles, que é o primeiro suplente, já que o Mano não pode participar dessa matéria, e acredito que o vereador Vinícius Araújo. Caso o vereador Vinícius ou o vereador Wilson não possam participar da reunião de amanhã, convoca-se, já convidei inclusive para o memorando, os próximos suplentes, que é o vereador Bônus e o vereador Márcio Nunes. Mas amanhã, né, às 9h30, será exarado o parecer. Seja com 3 vereadores ou 2 vereadores, nós podemos deliberar. Nós podemos votar a favor ou não esse parecer, que deve ser enviado ao plenário, protocolado, com forma de projeto de resolução. E aí, no ano que vem, na volta do trabalho do Legislativo, o plenário irá apreciar este parecer. O que, como presidente, como relator, eu tenho entendimento, que é o nosso papel? O nosso papel é, olhando o relatório final da comissão, que já é público, inclusive eu já li diversas vezes esse relatório anteriormente, antes de chegar na comissão de ética, então eu já tinha conhecimento sobre o relatório, porque é público, e junto com esse relatório, a oitiva de hoje do vereador Mano Martins, nós deliberarmos se há elemento probatório que deva punir o vereador Mano Martins, e aí, se sim, se haver, nós temos que avaliar a comissão que forma seria essa punição. E se não houver provas contra o vereador Mano Martins, o parecer deve ser dado pela absolvição. Nós temos 2 caminhos, e aqui de forma muito transparente. Essa é a realidade. Não houve pressa nenhuma. Inclusive, a opinião do presidente do Legislativo, em conversa comigo e com o vereador Clayton, na antessala do seu gabinete, foi que nós deveríamos dar celeridade. E a comissão de ética deliberar se havia ou não prova. Essa é a questão. Eu tenho certeza que o ouvinte deve estar se perguntando agora, se a comissão deliberar pela punição ao vereador Mano, que tipo de punição ele pode receber? O vereador Mano pode receber suspensão, né, do mandato, pode também receber cassação, pode haver sim a cassação. A suspensão seria por um determinado período. Por um determinado período. Inclusive eu quero, já vou pegar aqui para ver se a gente consegue, se o Kevin conseguir também, quais são os tipos de suspensão, mas dentro dessas suspensões, se a gente identificar que houve realmente o ato ilícito, que houve provas, o relator deve, com base nestas questões da legislação, que nós iremos, se realmente haver, avaliar quais seriam elas, né, e deliberar junto com a comissão esse tipo de sanção,
que pode realmente ser uma suspensão, ou realmente pode ser uma cassação de um mandato, enfim, mas isso vai ser avaliado caso haja, né, a comprovação de provas, de elemento probatório de que realmente se cometeu um ato ilícito. Essa absorção ou punição do vereador não se baseia somente no depoimento dele que acontece hoje. Não, inclusive tem que se basear, né, no relatório final da CPI. O que foi enviado para a Câmara para a Comissão de Ética foi o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito à Comissão de Ética Parlamentar. Documento para análise e deliberação nos termos do Código de Ética Parlamentar. Então nós temos que deliberar sobre o relatório, né? Sobre aquilo que traz o relatório. O relatório, naquele momento, inclusive o vereador Vinícius trouxe que a CPI não julga, e é verdade, não julga, mas o relatório também não trouxe nenhuma já assim apontamento, né, de que deveria se punir de tal forma. Não. Isso não houve através do relatório da CPI. Então fica a encargo da Comissão de Ética definir, com base no relatório final da comissão e na oitiva que faremos hoje do vereador Moura Martins, se houve realmente, se há realmente comprovação deste ato ilícito. Bom, então a gente fica nesse aguardo, né, amanhã, né, qual vai ser o resultado desse relatório. Vamos ficar aí na expectativa, tenho certeza que a população também, porque é um assunto importante para a nossa comissão, né? Para a nossa sociedade, porque envolve uma questão, atos realizados ou não, que isso aí agora que a gente vai entender melhor, realizados por um parlamentar. Trago aqui, Gil, se me permite, das medidas disciplinares, né, que podem ser impostas, né, artigo 5º, as sanções previstas para as infrações ao presente Código de Ética serão as seguintes, em ordem crescente de gravidade. 1. Advertência pública escrita. 2. Advertência pública escrita com notificação ao partido a que pertence o vereador advertido, bem como destituição dos cargos parlamentares e administrativos que ocupe na mesa ou nas comissões da Câmara. 3. Suspensão temporária do mandato por 60 dias. E 4. Perda do mandato. São essas 4 sanções e medidas disciplinares que podem ser aplicadas a um vereador que tenha-se, através, né, de um processo, etc., como foi a CPI, comprovado algum crime por ele, alguma irregularidade por ele cometida. Então é isso que a Comissão de Ética vai avaliar. Bom, mas é bem provável que seja a suspensão ou a cassação do mandato, né? Sejam as duas principais linhas que essa comissão pode estar trabalhando. Exatamente, isso fica em cargo do relator e depois, obviamente, deliberação da comissão. Mas se realmente em algum momento houver uma comprovação de que um vereador recebeu propina, né, para votar ou para, enfim, destrancar algum projeto dentro da Câmara de Vereadores, no meu ponto de vista, né, é realmente a perda do mandato. Né? Mas é preciso que se comprove e é preciso que se garanta a esse vereador a ampla defesa e o direito ao contraditório. Né? E verificarmos se houve, pelo relatório da CPI, alguma apresentação de provas. É isso que nós vamos verificar. E depois precisa ir para plenário, algum tipo de... Sim, depois que a Comissão de Ética der o seu parecer em formato de projeto de resolução, será protocolado na casa para que prossiga o rito correto. Eu acredito que tem que passar pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça, e depois vai para a deliberação do plenário. Esse é o rito que deve ser feito. Tá certo. Vitor, obrigado pela tua participação. Acredito que não teremos mais a tua participação nesse ano de 2021, a não ser que tenhamos algum outro episódio, alguma outra situação importante. Se bem que amanhã a gente ainda pode comentar ainda sobre isso, né? Sobre o resultado da comissão. Então já não vou te desejar feliz ano novo desde então, porque talvez amanhã a gente volte a conversar sobre o que essa comissão definiu. Exatamente. Eu quero só registrar aqui, né, que a Comissão de Ética, ocupada nesse momento por mim, pelo vereador Wilson Meirelles, pelo vereador Vinícius Araújo, que não pôde participar ontem por outra agenda já marcada, mas acho que participa hoje conosco, está trabalhando de forma séria. Eu não vou permitir, como presidente da Comissão de Ética, qualquer tipo de ilação de que poderia se estar tentando dar pressa para o processo, né, para beneficiar ou para prejudicar alguém. Não é isso. Né? Eu nunca afirmei nada sobre a CPI, por exemplo. Nunca tentei dizer que a CPI estava tendo pressa ou enfim ou não. Eu respeitei o trabalho da CPI e espero que seja respeitado o trabalho da Comissão de Ética, seja por qualquer outro vereador ou pelo presidente do Poder Legislativo. Né? Inclusive, repito, o presidente do Poder Legislativo, que na terça-feira, em conversa, também disse que a sua posição era que a Comissão de Ética desse celeridade e avaliasse essa questão do relatório. Então, eu peço compreensão e respeito a todos os colegas,
Porque está sim sendo feito um trabalho sério, responsável. Não importa se o vereador citado ou não é de oposição ou de base. Não é isso que importa. O que nós precisamos é ter responsabilidade. Chegou na terça para a comissão de ética e nós estamos tendo tempo hábil, dando publicidade necessária conforme o regimento para o trabalho da comissão de ética. E eu quero sim, como relator e como presidente da comissão de ética da Câmara de Vereadores, até amanhã exarar o parecer de imputação de sanção ética disciplinar ao vereador ou de absolvição. Esse é meu posicionamento. Obrigado, Gil. Obrigado, Diego. Obrigado à Rádio Acústica por sempre poder oportunizar a todas as partes a ampla defesa e o contraditório. Muito bem, esse é o vereador Vitor Azambuja, encerrando o programa de hoje. Nós